Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus, porque aqui o professor é Jesus, é Ele que nos ensina e Ele nos ensina com autoridade, a palavra é dele. O texto base para hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 15 ao 25, o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu? Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Amém? Então nós vemos aqui sobre João Batista. João Batista é aquele que vem antes de Jesus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então nós vemos aqui que o próprio João Batista diz que ele é aquele que vem antes de Jesus. Ele não é Jesus, ele vem antes de Jesus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Nós vemos aqui que o profeta Elias já falou sobre João Batista, que aquele é aquela voz que clama no deserto. Nós vemos aqui no versículo 23. E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então lá atrás, o profeta Isaías já disse, sobre João Batista, que ele vinha antes de Jesus para preparar o caminho. O que preparar o caminho? Levar as pessoas ao arrependimento, a se arrepender das suas falhas e serem batizados. João Batista não é o sobrenome dele que é Batista, é João o Batista, porque ele batizava. Então por isso que o nome dele é João Batista, porque ele batizava. Então ele veio preparar as pessoas, falar do reino de Deus para que as pessoas se voltassem para Deus, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então ele vem antes de Jesus. Então nós vemos aqui no texto que foram enviados sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era, perguntar se ele era Elias, se ele era um profeta, e ele disse que não sou. Se ele era o Cristo, ele falou que ele não era. Ele é a voz que clama no deserto. Porque João Batista, ele não ficou no meio das pessoas, ele foi para o deserto. Ele viveu no deserto, então lá ele vivia clamando no deserto, falando para as pessoas sobre o arrependimento, para que elas fossem batizadas e tivessem novas vidas, preparando o caminho para a vida de Jesus. Então aqui nós vemos o testemunho de João Batista. Ele foi muito importante, foi um dos maiores homens nascido de mulher. A própria palavra diz que ele foi o maior homem nascido de mulher, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. E ele não quis fazer as vontades dele. Ele deixou de fazer as suas vontades para viver aquilo que Deus tinha para ele, para cumprir a sua missão, que era preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então o que eu aprendo aqui com João Batista? Que eu não posso querer viver as minhas vontades, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo achando que está servindo a Deus, mas a gente está fazendo as nossas vontades. Mas não, eu tenho que fazer a vontade de Deus para a minha vida. Se eu quero ser uma pessoa realizada, se eu quero ser uma pessoa plena, eu tenho que viver aquilo que Deus planejou para a minha vida.
Assim como João Batista. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não viveu o que ele quis. Ele viveu o que Deus preparou para ele, porque já foi falado desde lá do profeta Isaías sobre ele. Então ele veio e ele cumpriu a sua missão, que foi preparar o caminho para a vida de Jesus. Nós vemos aqui no início que ele fala, né, que no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A partir de Jesus nós vivemos na graça, nós não vivemos mais no peso da lei, nós vivemos na graça. No versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. A graça de Jesus, qual é a graça de Jesus? Porque Jesus ele veio e viveu como homem e se entregou no nosso lugar, ele pagou o preço no nosso lugar. Então, por isso que tudo é através da graça. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente aceita o sacrifício que Jesus fez no nosso lugar. E nós temos a salvação nele, mas é algo que nós não merecemos, é algo que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não merecemos, não foi nós que pagamos o preço, foi Jesus que pagou o preço no nosso lugar. Então, por isso que nós vivemos na graça, porque alguém já pagou o preço no nosso lugar. Nós vemos aqui no texto que diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, esse o fez conhecer. Então Jesus, né, ele se fez conhecer porque ele viveu como homem, mas Deus ninguém viu Deus, mas através de Jesus as pessoas viram Jesus, porque ele viveu como homem, ele passou por aqui como homem e cumpriu a sua missão. João Batista veio antes dele preparar o caminho, pregar o arrependimento para que as pessoas se voltassem para Deus. Então depois dele vem Jesus. Mas disso de nada adianta se eu não buscar querer conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus para a minha vida, saber o que Deus quer para a minha vida. Porque Deus, ele pode mudar a nossa vida, ele pode transformar a nossa história. Mas nós temos que desejar conhecer ele, nós precisamos desejar ter intimidade com ele, saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Assim como João Batista, ele veio, ele cumpriu sua missão. Jesus veio e cumpriu sua missão. Todos nós temos uma missão a cumprir. Mas como nós vamos saber qual é a missão para a nossa vida? A partir do momento que a gente gasta tempo com Deus, que a gente se dedica às coisas de Deus. E a gente deseja conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, Deus, ele pode nos curar, ele pode nos libertar, ele pode transformar a nossa história. Mas nós temos que ter o desejo de conhecer ele melhor, o desejo de ser transformada por ele. Porque Deus, tem muitas pessoas que duvidam da existência de Deus, mas Deus ele é mais presente que todas as pessoas imaginam. Mas nós precisamos gastar tempo para conhecer ele melhor, porque ele só se revela para aqueles que gastam tempo com ele, para aqueles que têm intimidade com ele. Eu posso falar da minha experiência, porque Deus ele transformou a minha vida, ele me curou. Eu sofri por 5 anos com crises de ansiedade. Tinha muitas crises, tomava remédio tarja preta, remédio controlado tarja preta, porque eu tinha muitas crises. A partir do momento que eu conheci Jesus, que eu desejei conhecer Jesus, que eu comecei a buscar entender qual a vontade de Deus para a minha vida, eu fui liberta, eu fui curada, eu nunca mais tomei remédio. Então, 5 anos de sofrimento na minha vida, eu fui transformada porque eu busquei em Jesus, eu desejei conhecer Ele, eu desejei ter intimidade com Ele, saber qual a vontade dEle para a minha vida. Ele transformou a minha vida, Ele me deu uma vida nova. E do mesmo jeito que Ele me deu uma vida nova, Ele pode te dar uma vida nova. Mas você precisa desejar conhecer Ele, você precisa querer ter intimidade com Ele. Porque o nosso desejo, aquela vontade, o desejo de conhecer Ele melhor, isso que vai transformar a nossa vida, porque a gente vai gastar mais tempo com Ele, a gente vai gastar tempo estudando as Escrituras, aprendendo com Ele, porque Ele ensina com autoridade, Ele ensina diferente. Mas de nada adianta se eu não gastar tempo com Ele, eu preciso gastar tempo com Ele. Se eu quero ter a minha vida transformada, se eu quero ter uma nova história com Ele, eu preciso gastar tempo. Só assim Ele vai revelar aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos se dedicar, gastar tempo, estudar as Escrituras, conhecer
qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que não têm hábito de ler as Escrituras. Nós precisamos ler